Tá joia? Vamos lá iniciar nossa aula hoje, tá? Ok? Aula passada nós falamos sobre o processo de percepção, né? E a tomada de decisão. O que é percepção, né? Quais são os fatores que vai influenciar a percepção em cada indivíduo, né? Quem é mais observador, quem é alvo, né? Dentro da situação de cada contexto. Então, na aula passada a gente viu esses aspectos principais, tá bom? E na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos abordar a relação entre a percepção e a tomada de decisão, né? Cada um tem uma percepção na hora de fazer esse processo de tomada de decisão, tá? Então, assim, quando uma pessoa observa uma alternativa, né? Porque às vezes a gente escuta a seguinte expressão: ah, eu não tive escolha, né? Então eu não escolhi. Quando você escolhe não escolher, você fez uma escolha de não tomar nenhuma atitude, tá? Em todas as ações, a gente sempre tem uma alternativa, fazer ou não fazer algo, né? Às vezes decidimos ficar inertes diante de uma situação, ou outras a gente toma uma atitude, né, perante aquela situação. Tudo isso, gente, é direcionado conforme a nossa percepção do que é correto, do que é certo, do que é verdade, para quem está fazendo essa tomada de decisão, ok? Então, assim, a gente voltando para o âmbito, né, de quem está lá no contexto organizacional, nas organizações, né, os gestores, eles sempre fazem esse processo de determinar, tá? Os objetivos das organizações, quais vão ser os seus produtos que vão ser lançados, né? Decidem toda a parte financeira, de como é que vai funcionar todo o financeiro das organizações, tá bom? Então, o que acontece? A tomada de decisão, ela vai ser influenciada, né? Dentro dessa percepção do que é verdade, do que é realidade para cada um que está à frente de cada setor, né? Tem pessoas que na pandemia, nessa questão da pandemia, achou que foi uma catástrofe, né? Nossa, as empresas fecharam, negócios fecharam, né? E tem outros que abriram essa lente de percepção, né? E como encontraram alternativas aos seus negócios, né? Encontraram uma nova forma de atuação, adaptaram-se os seus negócios, né? Se vocês observarem, antes também da pandemia, isso aconteceu. Tem uma empresa de Hollywood que ela praticamente faliu, porque ela ficou muito presa àquele segmento de locadoras, né? E aí elas colocaram culpa na Netflix, nessas empresas que entregam conteúdo, né? Na verdade é que muitas vezes dentro da percepção delas, elas se achavam donas, soberanas, né, do mercado e não quiseram se adaptar ao novo que estava acontecendo em volta dela, né? Então, assim, a percepção, a intuição de cada um que está à frente da organização, tá bom? Deixa eu passar o próximo slide. Então, gente, o que o autor vai falar então sobre essa relação que tem? Da relação entre a percepção e a decisão, tá? Então, quando se faz esse processo de tomada de decisão individual, né? É a parte, né, importante dentro do comportamento organizacional. Como é que as pessoas dentro da organização tomam as decisões nesse contexto, né? Como é que elas interpretam essas informações e tomam as suas decisões, tá? E aí ele fala, né, de uma forma mais às vezes usual, né, mas a forma na qual os indivíduos tomam suas decisões e a qualidade de suas escolhas é também influenciada por suas percepções, né? Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma empresa, acabou vazando um teste que eles fazem
em animais, né? Era de um coelhinho que eles usavam para teste de cosmético, né? O olho do coelhinho estava bem ruim, eles testarem cosméticos, né? Aí o que aconteceu? Aquele vídeo viralizou nas redes sociais e um monte de marcas que ainda utilizam de teste em animais, veio o nome delas a público, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas que às vezes não são veganas, nem vegetarianas, né? Assim, gente, a questão dos bichinhos de estimação, hoje, eles ocupam outra posição dentro do contexto familiar, né? Então, o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a olhar com outra percepção para essas empresas. Então, elas vão procurar produtos substitutivos, né? Vão substituir aqueles produtos por outras marcas que não fazem teste em animais. Então, a percepção delas foram alteradas conforme informações que ela obteve pela internet, né? Nesse caso foi pela internet, tá bom? Aí ele fala o seguinte, né? Que a tomada de decisão, ela ocorre como reação a um problema, né? Antes das pessoas saberem lá, né, que aquela marca famosa fazia testes em animais, estava tudo de boa, né? Tá tranquilo, tô usando meu shampoo lá, lavando meu cabelo, tá tranquilo, né? Então, quando aquilo foi a público, aquilo virou um problema. Então, eu vou ter que tomar uma decisão, né? Eu vou continuar ou não utilizando desse produto que, no caso, essa marca específica faz teste em animais, tá? Então, surgiu um problema e a partir de um problema eu vou ter que fazer um processo de tomada de decisão. Eu vou ter que fazer um processo de escolha, né? Professora, não tem escolha. Tem escolha sim, tá, gente? Quando não escolhe escolher, já escolheu não escolher, né? É até redundante isso, tá? Então, assim, quando se é um problema, acaba se obrigando, né, gente? A pessoa a observar as alternativas presentes para que ela possa fazer esse processo de tomada de decisão. Continua utilizando aquela marca ou não? Procura alternativas ou não, né? Então, assim, às vezes o problema para uma empresa é solução para uma outra empresa, né? Como assim? Nessa mesma rede social que eu vi esse vídeo, né, viralizando sobre a questão do teste no coelhinho, né, para cosméticos, a mesma rede social que divulgou todas as empresas que testam em animais, ela também divulgou todas as empresas aqui do Brasil que não fazem testes em animais, né? Então, surgiu um problema? Sim, surgiu. Só que também ela fez o que de contrapartida? Ela deu a solução daquele problema, né? Então, não que ela solucionou, ela deu alternativas que ajudam as pessoas a solucionar aquele problema, né? Dentro daquele contexto que foi feito, tá bom? Então, assim, quando se faz esse processo de decisão, de se decidir na organização, tá? Ela obriga, gente, quem está lá do outro lado, né, a pessoa, a interpretar e avaliar as informações, né? Será que essa informação é verídica ou não, né? Principalmente porque veio lá do TikTok, né? Será que se fosse lá do YouTuber ia ter mais peso? Será que se eu visse lá num jornal de grande circulação ia ter outro peso? Ou se eu visse numa live do Instagram? Então, assim, como você vai interpretar todo esse processo de informação, tá bom? Também dentro desse processo de percepção do que é a rede social, dentro daquilo que foi solicitado de informação, qual que é mais confiável ou não, tá bom? Então, a gente acaba pesquisando múltiplas fontes de informações para que a gente tome um juízo de valor, né, daquela informação e tome a decisão. Para que a gente pode processar, né, aquela informação, interpretar, tá bom? Então, assim, muitas vezes são as nossas percepções que respondem à pergunta, né?
olha, vou continuar não usando aquele produto, né? Ah, ele agride a natureza, né? Ah, ele agride os animais. Então, é sua percepção que vai responder essa pergunta, ok? Então, como é que vai acontecer o processo de tomada de decisão nas organizações? A gente tem alguns modelos aqui, né? Modelo racional, limitação de racionalidade e intuição, tá bom? Nesse primeiro modelo, né, tomada de decisão racional, tá? Ele fala o seguinte, né? Às vezes, quando uma pessoa é racional, ela é melhor de tomar decisões do que uma emocional, né? É muito melhor. Então, é o seguinte, quando se faz esse processo de tomada de decisão racional, ela acontece em 6 etapas. Então, essa pessoa, né, ou esse gerente, ela vai fazer qual processo para tomar decisões? Ela vai fazer tipo um croquisinho, né? Ela vai fazer o quê? Um orientador, né? Que a gente chama, né? Ela vai primeiro definir qual é o problema, tá? Depois, ela vai fazer uma chave perguntando, né? Ela vai perguntar e identificar quais são esses critérios de decisão que ela vai precisar de tomar, né? Depois de cada critério que ela identificou, ela vai distribuir pesos para cada critério, tá bom? Aí assim ela vai desenvolvendo alternativas. Quinto passo, ela vai avaliar cada processo de alternativa e no final ela vai selecionar a melhor alternativa. Então ela faz um caminho de raciocínio lógico, tá? Então o que vai acontecer dentro desse processo de tomada de decisão? Ela vai fazer cada processo desse de suposições com o máximo de informações que ela possa coletar, tá bom? Onde que vai ser essa fonte de pesquisa? Onde que ficar melhor para ela coletar essas informações, tá bom? Então, essas informações têm que ser as mais completas, tá? E que elas possam coletar de forma que possam ser capazes de identificar todas as opções que são relevantes em cada centro de informação, tá bom? Limitação dentro da racionalidade, né? Ele fala o seguinte, né? A maioria das pessoas reage a um problema, né? Complexo, reduzindo a um nível em que seja facilmente compreendido, né? Então, como é que acontece no processo da limitação da racionalidade, né? Quando as pessoas fazem esse processo de somente reagir a um problema, né? Porque às vezes eles querem minimizar, absorver, né? Para que ele possa ser melhor compreendido, tá? Que eles estão querendo buscar, gente? Eles buscam soluções muitas vezes rápidas e satisfatórias e suficientes, né? Eles não querem nada muito longo nem prolongado. Se vocês observarem que lá na tomada de decisão racional, o gestor muitas vezes faz um croquisinho de 6 passos, explicando a melhor forma de se tomar uma decisão racional, né? Aqui na limitação da racionalidade, ele quer fazer de uma forma satisfatória e suficiente. Ele não quer nada muito grande nem prolongado, tá bom? Que ele fala? Às vezes, como nós, né, nossa mente humana, ela não consegue formular e resolver todos esses problemas, né, com total racionalidade, começa a acontecer esse problema de a gente vai começar a agir dentro dos limites da nossa racionalidade, né?
Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de fazer todo esse processo de análise, a gente vai encontrar um modelo simplificado, tá? Para poder fazer essa resolução desse problema, tá bom? Então, assim, o autor até faz essa pergunta aí, ó. Como funciona a limitação da racionalidade para um indivíduo típico? Como será que funciona, né? Essa limitação dentro desse indivíduo, né? Então ele vem às vezes falando que muitas vezes nós encontramos esse problema, né? A gente começa a procurar critérios, procurar alternativas para resolver aquela situação, tá bom? Então muitas vezes a pessoa cria aqueles inúmeros critérios de avaliação, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, identificar escolhas mais fáceis, né, e altamente visíveis, tá? Ela vai ajudar nesse processo de tomada. Então, por isso que às vezes ele fala dentro desse processo típico, é o quê? Muitas vezes as pessoas vão limitar as questões e as alternativas na hora da análise para fazer seu processo de tomada de decisão. Se vocês observarem, muitas vezes as pessoas, na hora de fazer o juízo de valor de alguma coisa, deixa de procurar aprofundadamente sobre aquele assunto e, vamos supor, saiu um noticiário no canal Y e aquilo se torna uma verdade absoluta para aquela pessoa, né? E aí ela deixa de pesquisar em outras fontes e... Por quê? Porque ela tem essa limitação dentro da racionalidade dela, dentro do que ela busca para compreender melhor todos os processos que acontecem lá, tá bom? Gente, eu estou falando muito rápido, muito devagar, tá tranquilo? Posso continuar assim? Tá bom, professora, pode continuar aqui. Então tá bom. Então, muitas vezes, gente, tentar encontrar essa solução satisfatória não é uma má ideia. Não quer dizer que você vai fazer um processo seletivo daquelas informações, tá? Às vezes, um processo simples de coleta de informação pode ser muito mais sensato do que elaborar um projeto de coleta de informações, tá bom? Então, ele é muito mais utilizado dentro desse mundo real em que vivemos, né? Dentro dessa limitação da racionalidade, tá bom? Então, assim, por quê? Todas as vezes que nós vamos aplicar esses processos mais criteriosos, eles vão gastar tempo, energia e dinheiro para as organizações. Então, é muito melhor, muito mais proveitoso para a organização ela fazer o quê? Muitas vezes usar esse modelo de limitação de racionalidade, tá bom? O último ponto aqui, ele fala da intuição, né? Tomada de decisão intuitiva, tá? Então, assim, o processo de tomada de decisão intuitiva, né? É um processo inconsciente, né? Criado a partir de uma série de experiências, né? Aí o autor fala que ela ocorre dentro desse processo do pensamento consciente, né? E ela se associa às questões holísticas, tá bom, gente? Ou ligações entre diferentes itens de informação. Então, a intuição dentro desse processo, tá? Vai ter muito do que você compreendeu daquele processo, do que já aconteceu na sua vida, para que você tenha essa intuição do que algo que possa acontecer, tá bom? E geralmente, muitas vezes, envolve emoções, tá? Nesse processo de decisão intuitiva, ela está norteada muitas vezes pelas nossas emoções, está associada a algo holístico, né? E a diferentes tipos de ligações de informações, tá?
viés frequentes e erros, né, dentro dessa tomada de decisão, tá? O primeiro viés ali que o autor fala, né, é viés do excesso de segurança, tá bom? Como a gente falou, né, as pessoas às vezes utilizam das limitações da racionalidade, né, e às vezes permitem que esses viés, tanto de erros sistemáticos, acabam frequentemente influenciando os seus julgamentos, tá bom? Então, o que acontece? Dentro desses viés, dentro do que acontece na organização, é sempre bom avaliar, né? Para quê, gente? Evitar negociações difíceis, né? Às vezes com pessoas que vocês não tendem a confiar, né? Às vezes agir por impulsos, palpites de terceiros, né? E regras informais. Esses tipos de atalhos, muitas vezes, gente, pode acabar sendo úteis em algumas coisas e inúteis em outras, né? Atrapalhando, né, todo o processo de tomada de decisão dentro do lado racional, tá? Então, no viés para o excesso de confiança também é ruim. A escassez dele é ruim e o excesso também é muito ruim, tá bom? Então, o que acontece? Dentro do processo do excesso de confiança, tá? Nenhum problema de julgamento, gente, de tomada de decisão é mais prevalente e mais potencialmente catastrófico do que o excesso de confiança. Às vezes, se confiar demais em algo, né, e não fazer a sua parte, né, confiar sem ter as informações necessárias, às vezes pode ser muito catastrófico, né? Por que eles falam isso, né? Nós precisamos de informações factuais, informações reais, de algo que realmente aconteceu, de algo que realmente está acontecendo, para que a gente possa julgar a probabilidade do que as nossas respostas estejam corretas, se as nossas ações vão estar corretas, né? Para que a gente não tende a ter a gente ser excessivamente otimista, né? Então, assim, buscar de uma forma equilibrada, né? E não excessivamente confiante naquilo que nós vamos fazer, tá bom? Muitas vezes, quando uma pessoa diz que tem 90% de chance de algo acontecer, muitas vezes não é 90% de chance que tem de acontecer, né? Muitas vezes é apenas 50% daquela informação que ela está te passando, pode ser que esteja correta, tá? Não 90%, tá? Então, às vezes, ninguém pode dar esse processo de 100% de certeza, tá? Às vezes, quando a pessoa faz isso, dá 100% de certeza, é porque realmente a informação deve estar entre 70% a 85% de certeza, tá? Fica até meio que redundante, né? Fala, nossa, mas parece que é 30% de 25%, né? Mas não é isso, né? Então, assim, muitas vezes quando a pessoa tem esse excesso de confiança, ela pode muitas vezes estar manipulando parte das informações ou exagerando naquelas informações para que aquela informação tenha peso o suficiente para que aquelas ações sejam realizadas, tá? Então, como é que você pode evitar que isso aconteça, né, dentro da organização? Você pode focar nos reais objetivos da organização, tá? Dentro do contexto organizacional, tá bom? Não tente ficar dando significado a eventos aleatórios, né? Aconteceu algo muito aleatório na organização, aquilo não é padrão de acontecimento, né? Tá? E tente buscar um leque muito maior de opções na hora de fazer esse processo de tomada de decisões, tá? Então, vocês aumentem para quê? Quando você faz esse processo de tomada de decisão, de aumento de processos de informações, para você reduzir os viés e os erros, o que vai acontecer? Vai acabar invalidando essa crença de excesso de
confiança, né? Excesso de confiança que vai dar tudo certo o tempo todo, né? Tá? Não é que também o tempo todo vai dar errado, mas é para ter equilíbrio, né? Pegar as informações corretamente, ter equilíbrio, tá bom? O viés da ancoragem, né? O que ele fala ali, ó? Ele é amplamente utilizado por pessoas em que a capacidade de persuasão é importante, né? Tem profissões, gente, que se é necessário esse traço perfil de característico, tá? Às vezes dentro de publicidade, de gestão, ramo imobiliário, né? É necessário ter esse perfil de persuasão, tá bom? Porque toda vez que uma negociação acontece, acontece também esse processo de ancoragem. O que é um processo de ancoragem, né? É uma tendência de se fixar em algo inicialmente falado, né? Você ter uma verdade absoluta sobre algo. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu vou comprar somente os perfumes da Natura porque eles são os melhores perfumes que se tem no mercado. Eu vou comprar somente a maquiagem da Avon, porque ela que tem as melhores maquiagens do mercado. Isso ela tá ancorada no que, gente? Na qualidade, tá? E aí ela direcionou para uma marca muito específica, né? Pode-se fazer isso? Pode, né? Conforme o perfil da pessoa, pode-se fazer isso, não é perfil da pessoa, não há problema, tá bom? Então, assim, pode-se também fazer ancoragem nos funcionários, né? Quando for fazer um processo de negociar salários, né? Que busque, né? Que faça ele almejar a ter aquele salário maior. Então, ele está lá naquele cargo menor, mas trabalhando, buscando aquele cargo maior, né? Então, assim, quanto melhor ele estiver ancorado, que ele tem perspectiva de crescimento naquela organização, que ele vai crescer, maiores são as chances do que dele trabalhar, né? E menor também são as chances dele buscar ajustes depois, tá bom? Terceiro ali ele fala, viés de confirmação, né? Viés de confirmação, gente, ele representa um caso específico dentro da organização de percepção seletiva, né? Tá? Então, isso quer dizer, a gente vai buscar todas as informações que vai corroborar para que as nossas escolhas, tá, passadas, e descartar todas aquelas que nos contradizem, né? Então, eu vou buscar informações que validem aquilo que eu falo, né? Eu não vou falar no jornal que eu vi ontem pela manhã, não. Eu vou buscar informações concisas, né? Tal produto, tal serviço é melhor porque... Aí você vai ter uma confirmação do porquê daquele produto ou serviço ser melhor. Por isso que a gente chama ele de viés de confirmação, tá bom? Às vezes a gente tem também a mania, né? A tendência, né? De aceitar essas informações dentro do viés da confirmação, tá, gente? De pessoas ou de fonte de informações que confirmam nossas opiniões preconcebidas, tá? Sem questioná-las e, ao mesmo tempo, desafia o nosso ponto de vista. Então, se alguém está lá no canal do YouTube, falando de algo que a gente acredita muito, a gente pode usar daquele material para validar, para confirmar aquilo que nós estamos falando, tá? Quarto viés da disponibilidade, tá bom? O autor começa falando que existe muito mais pessoas com medo de voar do que de dirigir um carro, né? Então, o que é? A tendência dentro do viés da disponibilidade é basear nosso julgamento em informações prontamente disponíveis, né? Então, como é que vai funcionar esse viés, tá? Esse viés, gente,
ele busca invocar essas emoções, tá? Que são particularmente muito intensas, né? Pode ser mais antigas ou mais recentes, tá? Que estão disponíveis em nossa memória, tá bom? E leva muitas vezes a nos superestimar, né? A nossa probabilidade de eventos improváveis, né? Como a queda de avião, tá? Então, o que pode explicar, gente? Que isso também, o viés da disponibilidade também pode explicar, muitas vezes, auto-julgamento dos gestores, né? Que às vezes lembram recentemente de todas as ações de um recém-contratado, tá? E acaba esquecendo de um funcionário, das ações de um funcionário muito antigo. Esse também é um exemplo, né? Ele não vai pesquisar lá um funcionário de 10 anos, sendo que ele tem informações recentes de um funcionário que só tem apenas 6 meses na organização. Tá. Dentro dos viés, o que nós vamos ter também, né? Depois do viés da disponibilidade, né? Nós vamos ter o primeiro aí, ó, escalada do comprometimento, né? Dá uma olhadinha ali no Homer, muito tranquilo, né? Na tomada de decisão dele de como melhor coletar ali o mel, né? Mexer nas abelhas, né? Essa escalada do comprometimento, gente, é quando uma pessoa toma uma decisão, mesmo que claramente, tá? Claramente ela tem muitos fatos claramente comprovados que ela está errada. Ela está errada e ela continua no mesmo erro, ela continua tomando as mesmas atitudes, tá bom? Então, assim, muitas pessoas continuam investindo naquela situação que está fadada ao fracasso, mesmo sabendo que ela vai dar errado. Porque às vezes eles ficam pensando, pode ser que dê certo depois, será que se eu investir mais um pouco vai dar retorno? Então, com todas essas questões, eles observam, né? Eles observam se tem condições de dar certo, né? Aí eu vou continuar investindo. Não, isso não pode fracassar. E muitas vezes ele já tem claras evidências que está fracassado, né? Que não tem como recuperar aquela situação, tá bom? Outros também acabam investindo muito mais dinheiro do que era necessário, quando a gente olha para dentro da escalada do comprometimento, só para no final não ver que eles estavam errados, né? Só para provar que eu não estava errado, eu estava certo o tempo todo, tá? Também é outra parte dentro da escalada do comprometimento. Erros aleatórios, o autor fala o quê, né, gente? Muitas vezes a gente acredita que pode prever os resultados, né, dentro de eventos aleatórios, não de eventos constantes, mas de eventos aleatórios, tá bom? Então, isso acontece o que, gente? Esses eventos aleatórios ou erros aleatórios é quando, em particular, gente, a gente começa a fazer análise nas organizações a partir de superstições, tá? Eu não vou passar debaixo de uma escada, não vou fazer tal coisa numa sexta-feira 13, tá? Isso aí, o que acontece? Esses tipos de comportamento acabam sendo debilitantes, tá? E afetam muito o julgamento, tá? E vai influenciar decisões importantes na organização, tá bom? A aversão ao risco, né? O que o autor fala, né? Do aversão ao risco, gente, ele está muito ligado para quem, vamos supor, quem gosta de operar, por exemplo, na bolsa de valores, né? Que às vezes vai lá, faz uma aposta numa ação, compra uma ação de R$5, aguardando que ela vire 10 daqui, não sei, um X período de tempo, né?
Então, dentro desse viés da aversão ao risco, né? Será que eles fazem, né? Até que ponto é calculado essas possibilidades, né? Dentro da probabilidade, faz cálculos probabilísticos, né? De ganhos, né? De investimento em tal ação, ou de eu ganhar, né? No jogo da loteria, ou de jogar uma moeda no cara ou coroa, né? Tá? Então, assim, esse risco é o quê? É o grau de segurança de quanto que aquela pessoa vai investir ou não naquele tipo de aposta, né? Vai dar cara, vai dar coroa, eu vou comprar ação, não vou comprar ações, eu vou deixar na poupança. Qual é o grau de aversão ao risco que essa pessoa tem, tá? Por quê? Essa aversão, gente, tem implicações importantes, né? Por exemplo, tem pessoas que muitas vezes não aceitam trabalhar por comissão, porque fica com medo de não conseguir bater as metas e não alcançar um salário satisfatório, tá? E às vezes acabam aceitando ganhar salário fixo, né? Então, assim, funcionários tradicionais que têm aversão ao risco, tá? Eles vão querer trabalhar de carteira assinada com salário fixo, tá? Agora, aqueles tem outros com perfil que gostam, né, de correr esses riscos, né, que são inovadores, criativos, eles podem criar essas estratégias, eles podem aceitar esse tipo de trabalho, porque eles são criativos, são inovadores e aceitam esses tipos de risco, né, para poder alcançar os objetivos, tá? Aí o último ali ele fala do viés da compreensão tardia, né? Ele fala que é a tendência de acreditar falsamente depois de o resultado ser reconhecido, né? Acontece muito, gente, quando nós temos um retorno positivo de um resultado, que nós somos muito bons em concluir algo, né? Que o resultado era muito óbvio, né? Muitas vezes os gestores vão lá, colocam a meta de bater meta de vendas de uma quantidade muito irrisória. Aí todo mundo lá já sabe que todo mundo vai bater a meta de vendas, né? Coloca um valor muito irrisório. E aí fica muito fácil para todo mundo bater a meta e aí todo mundo sabe que vai alcançar o objetivo que foi traçado, né? Então, assim, essas tendências, às vezes, da compreensão tardia, às vezes prejudica a organização, né? Por que não fazer um cálculo correto, um cálculo verdadeiro e traçar metas verídicas para que as pessoas consigam realmente se esforçar e alcançar aquilo que é necessário para elas, né? Não fazer umas metas de vendas ou umas metas de atendimento muito irrisórias, né? Porque aí você sabe que a pessoa vai alcançar e o resto do mês ela não vai fazer mais nada, né? E a última ali, ele fala da aplicação da tomada de decisão, né? Financeira, né? Tá? Será que, gente, dentro dessa tomada de decisão financeira, né? Como é que será que a gente faz esse processo de tomada de decisão? Vou lá abrir uma ficha crédito, né? Apesar que hoje em dia quase nenhuma empresa vende mais na notinha, né? Dentro de uma organização, né? A maioria é o quê? Cartão de crédito, né? Poucos são na notinha, né? Então, o que vai acontecer? Como é que será que os nossos erros de decisão, como é que os nossos erros no processo de tomada de decisão afeta todo o processo na organização, né? Então, como é que a gente vai... Será que todo esse processo não vai criar uma crise financeira na organização, né? Aí deixar só, você vai lá e recebe no débito ou no crédito, começa a vender na notinha, no fiado. Como é que vai ficar o financeiro dessa organização, né? Às vezes muitas pessoas ou empresas, né? Já imaginou se lá o gerente do banco, na hora de liberar empréstimo, ao invés de fazer uma avaliação financeira, olhasse para a carinha da pessoa e falar,
esse aqui tem carinha que me paga. Esse aqui não tem cara que me paga, e acabasse cedendo o financiamento desse jeito, né? Por quê? Acabariam que as grandes instituições financeiras acabariam tendo grandes prejuízos também, porque muitas pessoas não teriam essa capacidade de pagamento, né? Elas estariam ancoradas, né, na boa imagem, né, da pessoa e não na real capacidade de pagamento na hora de se tomar esse empréstimo, tá bom? Algumas restrições, né, que o autor traz aqui dentro na tomada de decisão, né? Primeiro ele fala do processo de avaliação de desempenho, né? Como é que a gente vai fazer o processo de avaliar, né, as pessoas que estão trabalhando na nossa organização, né? Tá? Será que esses gestores são influenciados também pelos critérios que eles estão sendo avaliados, né? Tá? Sistemas de recompensas, né? Quando o gestor vai fazer essa tomada de decisão, né? Segundo as escolhas que melhor serão para aquela organização, será que ele vai tomar de que forma dentro desses sistemas de recompensa, né? Será que os bônus, promoções e bônus vai ser melhor só para a alta gerência, ou eu posso fazer um sistema de recompensa para toda a organização, né? Desde do faxineiro até quem está lá na alta gerência, tá? Processos de regulamentos, né, formais, tá? Como é que vai funcionar dentro das organizações, como é que vai ser nosso regulamento, como é que vai funcionar aqui na organização, né? Restrições de tempo impostas pelo sistema, tá? Porque, gente, quase todas as decisões, elas são importantes e elas devem ter prazos explícitos, tá? Então, assim, toda vez que você faz um sistema de recompensa, desculpa, uma avaliação de desempenho, aquilo lá tem um prazo muito específico, né? Para poder acontecer, tá bom? Precedentes históricos, gente, porque as empresas não tomam decisões no vácuo, né? Ela tem que ter o quê? Contexto histórico. O que veio acontecendo antes para que as organizações, para que os gestores tomassem essa decisão. Então, todas as decisões, elas vão ter que ter um contexto, tá? E aqui, o que a gente então pode dizer sobre ética, criatividade nesse processo de tomada de decisão? Gente, a gente tem que observar que ela tem que estar pautada sobre 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o utilitarismo, justiça e liberdade, tá bom? Liberdade, gente, liberdade não, vamos começar lá, né? A utilitarismo, né, propõe que essa tomada de decisão a tomada de decisão apenas com base nos resultados, tá? De uma forma muito ideal. Então, como é que eu vou fazer esse processo utilitarismo da organização, tá? Então, eu vou proporcionar as decisões com o maior número de informações para o bem do maior número de funcionários, tá? Eu não vou buscar o bem da menor quantidade, eu vou ver o que é melhor para muitos, né? E não para uma classe ou para um grupo muito específico, tá bom? Então, é assim, ela é consistente e ela deve ser com uma eficiência e eficácia na organização.
tá bom? E tem que trazer o que, gente? Produtividade e lucratividade para a organização. Quando eu tomo a decisão pelo critério ético do utilitarismo, eu tenho que visualizar isso, que eu vou tomar essa decisão, vou trazer eficiência, efetividade para a organização, produtividade e vou fazer um bem para a maior parte da organização, tá bom? Outro critério dentro da ética para se tomar decisões, né, é a liberdade, tá bom? A liberdade e privilégios básicos, né? Então, assim, esses direitos em tomadas de decisão, gente, significa respeitar e proteger os direitos básicos de cada indivíduo, né? O direito à privacidade, à liberdade de expressão, tá? Então, gente, por isso que esse direito à liberdade, eles protegem quem fazem denúncias, né? Denúncias anônimas ou não, eles protegem. Para quê? Para que a pessoa tenha essa liberdade de continuar fazendo as denúncias, né? Fazendo a justiça, tá? E o terceiro e último critério que se é utilizado para garantir, né, de maneira justa e imparcial é a justiça, né? Para quê? Para que haja dentro da organização, de forma ética, né, uma distribuição equitativa de custo e benefícios, né? Muitas vezes na organização, quando os funcionários não falam dos seus direitos, muitas vezes, né, dentro dessa justiça, quem fala por eles é os sindicatos, né? Às vezes os sindicatos fazem esse papel dentro de uma classe, né, bem específica, tá? Para que se haja justiça dentro daquele sistema, tá bom? Gente, claro até agora, falei muito rápido, falei devagar demais. Posso continuar? Tranquilo? Pode continuar. Então, tá bom. Vamos lá, os nossos exercícios, tá? Gente, eu vou deixar lá na plataforma, daqui a pouquinho eu posto. Deixa eu ver se já não caiu o exercício. Não, daqui a uns minutinhos ainda, tá? Eles vão estar disponíveis para vocês iniciarem ele lá na plataforma, tá bom? O restante, aula passada eu postei uma apostila, acho que foi de 10 ou 12 páginas, agora eu não me recordo a quantidade, tá? A mesma apostila da aula passada, vocês resolvem as questões dos exercícios da aula de hoje, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então tá jóia. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Referente aos exercícios, eu vou continuar online, tá? Aí vocês podem mandar suas dúvidas para mim, tanto lá, ou no grupo do WhatsApp, ou lá no Classroom mesmo, que eu vou estar respondendo vocês durante o restante da noite, tá bom? Podemos combinar assim? Ok, professor. Então tá jóia, então. Vamos ficar combinados assim, tá? Então tá jóia. Então vou fazer isso.